Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Que alegria poder estar com vocês aqui hoje. E já sentimos Deus presente no momento dos louvores, né? Que alegria, prazer imenso estar aqui no aniversário que é o 26º ano. Há muito tempo estive aqui, quando ainda o pastor Walter estava entre nós, e aí hoje retornamos, sendo o vosso pastor, o pastor Paulo Zang, que por sinal, de verdade, somos amigos de juventude. Ele tem 44 anos e eu também tenho 44, viu? Então, não dá muita diferença, né? Alguns meses sou mais velho do que ele, mas a gente conviveu o tempo da juventude, congregamos juntos na Igreja Templo de Deus, cujo pastor, até a data de hoje ainda, com muita honra, é o pastor Alcindo, que é o meu pai, biologicamente, está ali, e é uma honra poder ministrar, tendo ele me vendo e me ouvindo. É a única pessoa que eu tremo a perna para pregar é diante dele. Do resto, ninguém mais, irmão. Mas diante dele, minha perna bate uma na outra, né? E os irmãos ali da Igreja Templo de Deus, é uma honra poder participar com vocês desse dia tão memorável, né? Também ver o pastor Vilmar, um tempo de caminhada. É um amigo que sempre lembramos nas orações, e vê-lo aqui é uma alegria, ver o Senhor recuperando. Eu digo que a oração e o tempo está te fazendo bem. E Deus está sendo glorificado. Pastor Vanderlei, Manhedas, a Bianca e a Bianquinha, né? Que alegria ver essa família, que muito nos ajudou. E é uma alegria ver, saudade de ver a voz do Vanderlei cantando, né? Que bom ouvi-lo, os irmãos todos aqui. Cada um sem, talvez, esquecer o nome de alguns, né? Isso faz parte. Eu achava que esquecer nome era um problema de alguns pastores, mas eu vi que é o da maioria, né? Porque é muita gente, e a gente começa a querer lembrar e acaba esquecendo. Você está feliz com o Senhor? Ao vir para cá hoje, eu disse a Deus que direcionasse-nos uma palavra, e Ele nos deu uma palavra. Qual é a minha intenção hoje? É contribuir com este culto da melhor maneira possível, tá bom? Você que já está de coração aberto, já sentiu Deus, continue na mesma intensidade, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, que Deus só tem a nos dar esta noite, tá bom? Aí eu creio na palavra que diz que Deus não reúne o seu povo em vão. Em vão se reúne o povo lá fora, a igreja não. Nós nos reunimos em torno de um único objetivo, qual é? Render toda a adoração ao Deus poderoso. E aí, se tratando de 26 anos, aqui nós temos uma miscigenação de pessoas, né? Culturas espirituais diferentes. E então eu trouxe um hino que todo mundo conhece. Eu amo esse hino, cantávamos desde criança, e eu carrego comigo as marcas de coisas boas que nos acrescentou. Então você pode estender a mão e dizer assim: o fiel companheiro nunca me abandonou, portanto, eu vou até o fim, e Ele está comigo. Então nós vamos cantar um hino de 1970 bolinha, lá de trás, né? E esse hino você não tem como não cantar, porque você conhece. Pode soltar o playback. Conte comigo, na sequência eu quero ler a palavra junto com a igreja, viu? Playback. Você está feliz? Diga amém. Mas solte a tua voz, vamos todo mundo cantar. Isso. Quem sabe cante comigo aqui e aqui, vamos ver. Toda a igreja, vai. Divino companheiro no caminho, que mais? Sua presença sinto logo ao transitar.
diz a ele: seja dissipar de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. A igreja: fica, Senhor, com alegria, dizendo a ele: tens meu coração para pousar. Aleluia. Faz em mim morada. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Olha a pergunta que eu vou lhe fazer. Só quem é feliz com Jesus, levante a mão e diga glória a Deus. A razão de estarmos aqui hoje é Ele. Oh, aleluia. Solte o som da tua garganta e diga comigo cantando: a sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Eu digo: não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor. Aleluia, como é bom te louvar, Jesus. Tens meu coração para pousar. Aleluia. Faz em mim morada. Oh, aleluia. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Mais uma vez. Fica, Senhor. Aleluia. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada. Aleluia. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Você pode adorar Jesus? Abra sua Bíblia comigo a um texto do livro do profeta Abacuque, profeta menor desta história, no seu capítulo 3 e o verso 1, 3 e verso 1 e 2, mas vamos ler o verso 2 desta canção, de uma oração em forma de canto. Pastor, eu queria ouvir mais os seus hinos. Depois tu fala com o pastor Paulo Zanck e pede um pendrive para ele com todos os meus hinos que ele vai te oferecer. Mas é tudo, irmão, tá? Aí você deixa eu cantar na tua casa até amanhecer o dia. E Jesus vai te dar graça, tá bom? O texto diz assim, o verso 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Digam comigo: Deus ainda tem muita misericórdia. Amém? Fecha os teus olhos. Pai amado, eu lhe agradeço pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra, mais uma vez, por certo de que nós viemos para ouvir, e quando nós lhe ouvimos, a nossa fé aumenta, ela é acrescentada, ou seja, crescemos em fé. Que possamos essa noite voltar aos nossos lares,
felizes e edificados por esta palavra. Assim eu creio, meu Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Que bom ver o Paulo César, o pastor Paulo César aqui, que alegria. Eu acho que eu encontrei o seu irmão esses dias. Encontrei, né? Eu não defino entre você e ele agora que dá para... Mas era assim, era ele. Amados irmãos, olha para mim, a sua atenção. Estamos diante de uma proposta temática que é falar sobre santidade ao Senhor. Palavra bonita. É a palavra que a igreja mais precisa ouvir nessas últimas horas. Preste bem atenção, sou tranquilo, irmão. Mas Deus vai nos dando uma direção maravilhosa aqui hoje. Ao receber esta chamada, este convite para estar convosco, e estamos entre amigos aqui, com todo respeito, entre irmãos aqui hoje, cai sobre nós uma responsabilidade de trazer um recado de Deus. E eu estou que nem o profeta Isaías profetizou por ordem de Deus. Quer ouça, quer não ouça, quer creia, não creia, eu vou falar e pregar o que está dentro do meu coração. Ao ouvir a expressão de Abacuque, que é uma história fantástica, vários ministram sobre este assunto e nunca me canso de ouvir a oração deste homem. Talvez no momento em que ele orava sobre forma de canto, se alguém ouviu a sua oração, achou que ele era louco, de acreditar que no seu tempo, em seu período, poderia haver alguma mudança na consciência daquela geração. Porque eu já começo falando de consciência. Porque todo o projeto de Deus está na sua consciência. O que Deus falou de bom, o que a palavra te convenceu está guardado. Isso você nunca vai perder. A verdade do texto é que se a gente parar para analisar minuciosamente, este profeta que profetizou, que foi porta-voz, boca de Deus, em um período de um reinado de um rei chamado Joaquim, ele vem sendo um arauto de Deus para uma geração, e esta geração, segundo a história do seu tempo, ela estava crescendo em corrupção diante dos homens e diante de Deus. Não sou eu que estou dizendo, a história diz que ele estava cercado por uma geração, e esta geração era uma geração que estava se afastando completamente de uma direção divina. Esta geração que ele vivia entre eles, no seu tempo em que ele começa a ser um arauto de Deus, era uma geração que jamais valorizaria a oração dele naquele ato que ele orava. Era como se fosse nada, simplesmente mais alguém clamando. Mas não é assim. Ao perceber que quando ele se porta para Deus, ele começa a interceder e a orar pedindo a Deus, clamando a Deus por causa da iniquidade. No capítulo 1, do 1 ao 4 de Abacuque, ele vai clamar a Deus por causa da iniquidade que vê ao seu redor. E ele faz uma pergunta: quanto tempo ele continuaria? Ou quanto tempo aquela geração permaneceria sem castigo? Parece um reflexo da nossa geração. Nós estamos a viver uma semana ruim. É a pior semana da história da nossa nação. Porque vamos ver milhões de pessoas em estados do nosso Brasil
se lançando de corpo e alma em uma festa carnal, completamente abominável aos olhos de Deus. E não é nenhum segredo de que isso ficou camuflado por um período, mas eles estão vindo com tudo. Ainda ontem encontrava um pastor do estado da Bahia que disse: olha, a igreja lá tem que ser fechada, porque é bem na rua que passa os foliões. Mas enquanto a igreja estiver fechada, há um batalhão de crente, de 200 crentes, que vai subir o monte para orar enquanto eles estão lá embaixo. Eu estou dizendo que a nação brasileira, e boa parte dela, vai mergulhar na festa da carne. E aí eu começo a entender o quanto de pessoas que vê isso e diz: até quando Deus vai suportar isso? Até quando Deus vai permitir isso? Será que Deus não está vendo? Eu tenho uma notícia: Deus está vendo. Deus percebe tudo, Ele conhece tudo. Mas ainda no meio de uma carniça de pecado, ainda tem uma igreja que produz um bom cheiro às narinas de Cristo. Você sabia que enquanto você está reunido aqui hoje, enquanto um canta, enquanto um dá glória, Deus está atento, porque o Espírito Santo leva um cheiro agradável às narinas de Deus? Se você acredita que você faz parte disso, levante a tua mão, aproveite o culto e glorifique o nome do Senhor. Essa geração em si, a gente vai perceber a colheita desta semeadura. E Abacuque se sente exatamente alarmado. O que é uma pessoa alarmada, pastor? É alguém que toma uma decisão no meio do caos. E ele vê a nação se corrompendo na iniquidade. E ele pede quanto tempo ficaria sem Deus agir. Lá no capítulo 1, do 5 ao 11, o profeta espera que Deus resolva esse conflito interno em relação às suas cogitações. E ele está inquieto, como que Deus está permitindo? Aí você vai ler o versículo 12 ao 17. Ele fica atento como uma torre de vigia. E a resposta vem confirmando. E Deus dizendo: aquietai-vos, fica tranquilo. Deus agora vai preparar uma nação chamado de caldeus, e ele vai destruir. Ele vai se levantar contra o povo rebelde e caótico. Porque Deus, ele não tarda. Deus nem tarda, Deus nem falha. Deus chega na hora certa. Viu? A expressão dele agora é orar a Deus. Porque agora o profeta, no último capítulo, ele ora sobre uma forma de cântico. E ele vai dizer exatamente nesta expressão, de uma forma mais verbalizada. Ele diz: Senhor, eu ouvi falar, eu ouvi a tua palavra. Significa, eu tenho ouvido o que tu tens feito, eu sei da tua grandeza, eu sei o que tu fizeste lá atrás com os meus antepassados, eu sei dos milagres que tu fez, eu sei das proezas, eu sei das guerras, eu sei dos teus juízos. E ele disse: eu ouvi o que tu tens feito, e entrou dentro de mim. Eu estou cheio de temor. Temor quer dizer: Senhor, eu estou te respeitando, eu te respeito como meu Deus, eu sei que tu és o meu Deus, é o meu Senhor. Ele está dizendo: eu sei quem tu és. Bem-aventurada é a família que sabe quem Deus é. Bem-aventurado é o homem que sabe quem Deus é. Sabe por que você está de pé aqui hoje? Porque você sabe quem Deus é. Quem reconhece Deus permanece. Quem valoriza Deus permanece. Se a tua alma valoriza Deus, então você tem motivos para glorificar o nome dele. Essa expressão, há anos eu dizia assim: Deus, temer. E o Senhor diz: é isso, é aí que começa um relacionamento entre eu e o homem. É quando eu olho para a vida do ser humano e vejo que ele me respeita por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu faço. E Abacuque vai dizer: eu ouvi a tua palavra, eu ouvi os teus feitos, estou cheio de temor. Aí ele diz assim: faz agora, Senhor, neste tempo,
essas palavras: as coisas maravilhosas que fizeste no passado. Sabe que o Espírito Santo vem ao meu coração dizendo essa manhã? Eu não sei você, mas eu estou proferindo essas palavras das minhas orações, dizendo: Deus, volta de novo a sacudir a tua igreja. Volta de novo a usar os crentes num culto. Volta de novo, Senhor, as línguas estranhas que foram embora. Volta de novo o respeito que os crentes tinham pela sua liderança. Volta de novo, Senhor, o respeito pela casa de Deus. Volta de novo o respeito que a gente tinha pelos anciões da igreja, pelos homens mais maduros, pelas mulheres mais maduras. Volte a essência, volte o temor no coração do povo. Eu sempre pontuo isso. Volte alguns valores que não deveria ter ido embora. Não é o valor do julgamento, do apontamento, é o valor do amor pelo próximo. Volta, porque Abacuque está dizendo: torna a fazer as maravilhas que tu fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que tu esteja irado, Senhor, lembra-te da tua misericórdia, ou tenha compaixão de nós. Abacuque deseja ver aquilo que ele sempre ouviu. Será que lá dentro do teu coração, olha para você e responda: você não tem vontade de ver um cego enxergar num culto? Eu não estou falando de cego espiritual, porque esses cegos espirituais Deus continua abrindo a visão de muitos. Eu estou falando de milagres reais e contundentes. Você não tem vontade de ver um paralítico sair caminhando? Você não tem vontade de ver um drogado entrar dentro de um culto como esse e começar a jogar os seus papelotes de crack, de cocaína, e dizer: eu estou sentindo mal, eu quero me libertar, e Jesus começar a libertar esse povo? Você não sente vontade de ver o ébrio entrar e dizer: nunca mais eu vou beber? A gente não sente. Eu sinto isso, e eu estou dizendo: Deus, volte a fazer o que tu fazia. Aí vem um sentimento mais profundo, porque ouvir falar uma coisa, a gente vê a outra. Pastor, mas está acontecendo? Está, esparcidamente. Do tipo assim: eu vou ter que viajar 100 quilômetros para encontrar alguém que Deus está usando, quando na verdade tem alguém do teu lado, e o Senhor está dizendo: deixa eu te usar. Isso é tão sério, que quando o profeta percebe a calamidade, ele vai orar a Deus e dizer: aviva a tua obra. A obra se trata de pessoas, dos seres humanos. A igreja: aviva aqueles que te amam, aviva a tua obra. E no meio dos anos, isso aqui é muito profundo, no meio dos anos. Por que no meio? Porque todo começo ele é fulgurante. Lembra do teu começo, como foi de guerra? Você lembra que não tinha dia, não tinha hora? O começo é maravilhoso. Se tem alguém que está vivendo o começo da sua fé, que tu vai entender o que eu estou dizendo. Não tem dia ruim. A gente vai querer Deus todo dia, toda hora. Eu quero estar perto dele. Não tem dia ruim. Quando a gente começa, é uma intensidade maravilhosíssima. O problema é quando a gente chega no meio. Vem o cansaço, vem as frustrações, mas Abacuque está dizendo: Senhor, lá no meio dos anos, quando alguém disser: não aguento mais, não posso mais, não tenho mais, quando alguém disser: não consigo mais, vai lá, Senhor, e torne a viver aquela vida outra vez. Avivamento quer dizer tornar a viver. Diga comigo: tornar a viver. E aí, quando eu estou de olho nesse assunto, aí vem o Senhor dizendo sobre exatamente a expressão do tema. É que há uma conexão muito interessante, porque não dá para você viver o processo da santificação
se não tiver atrelado e unido ao Senhor que santifica. Toda santificação, ela é trazida à nossa vida como um processo. Eu disse um processo. E esse processo é gradativo. Ninguém se santifica de uma hora para outra, a não ser que o Senhor zere a tua vida e te recolha em seguida, como fez com o ladrão da cruz. Zerou o HD, não tem tempo mais para errar, porque agora tu vai comigo. Mas fora isso, a tua vida é um processo de crescimento. Me ouviu? Diga amém. Vou repetir. A tua história com Deus é uma história de desenvolvimento diário. Você precisa crescer e precisa viver a santidade. Agora, como viver o processo progressivo, contínuo, operado por Deus, quando na verdade a maioria se afasta daquele que lhe faz crescer? Como se santificar? Me responda para você mesmo. Tem como se santificar sem o ofício da oração? Tem como se santificar se a gente está trocando os cultos de palavra por cultos de 2 horas de adoração e louvor, quando na verdade é a palavra que nos santifica? Como que eu vou me santificar se a Bíblia para mim é um veneno? Se eu não pego nesse livro nem para ler as suas benditas páginas? Como eu vou me santificar se os cultos para mim é uma vez por semana? E olha lá, eu não vim aqui para te julgar, mas eu vim para te dizer: toda santificação exige a proximidade daquele que te santifica. É impossível, vou repetir, é impossível se santificar longe daquele que te limpa, sem esse relacionamento. É isso que Abacuque está dizendo. Essa geração se afastou e se corrompeu, mas se o Senhor reavivar, o Senhor vai continuar crescendo entre nós, o Senhor continuará sendo respeitado, e outra vez o teu povo verás quem tu és. Quando a gente percebe isso, vem uma preocupação, e eu tenho isso comigo. Eu não estou pregando para que alguém goste mais de mim, não. Eu estou pregando para mim aqui, é o melhor culto e como se fosse o último. Porque santificação é algo diário. Deus não faz distinção de dias. Isso quem faz é a gente, que bitolou, que criou uma cultura humana do tipo: não, o melhor culto é domingo. Eu só vou domingo porque domingo. Quem é que colocou isso na cabeça do povo? Ah, mas é por causa das minhas ocupações. Então o problema é seu, não é de Deus. Você se atrapalha com o seu tempo, porque Deus não te espera domingo, Deus te espera todo dia. Todo dia, de segunda a domingo. Eu vim aqui para te dizer que de segunda a domingo a mão de Deus está estendida sobre a tua cabeça. É Deus quem favorece, é Deus quem te guarda, é Deus quem te levanta, é Deus quem te desperta, é Deus quem te enobrece, é Deus quem te perdoa, é Deus quem faz de você alguém durante o dia. Então, se é Ele, por que não me render a Ele todo dia? Percebe que isso é perigoso? E isso demonstra que a igreja, num contexto geral, a gente deixa de crescer na santificação, porque a gente vai se apartando de Deus e nos apegando a outras coisas. Olha para mim, a gente se apega a outras coisas. A gente deixa de se apegar às coisas eternas e começa a se apegar nas coisas perecíveis. Deixa eu lhe dizer isso. Abacuque está dizendo algo profético. Ele está preocupado com o distanciamento que este povo do seu tempo está tendo de Deus.
E quando na verdade a gente percebe que se aproximar de Deus, ser avivado ou receber o avivamento na nossa vida, é a gente abrir mão de coisas. Você sabe por que na verdade, talvez em vários lugares da nossa nação, ainda Deus não avivou como Ele quer avivar? Porque as pessoas não querem abrir mão de algumas coisas. E ser avivado é abrir mão de muita coisa. É a gente abrir mão de coisas que tem sido problema para a gente, tem sido um obstáculo para a gente. E nós estamos vivendo uma geração apegada às coisas de uma forma tão grande, que precisa de uma ação de Deus. Não é uma palavra só de falar, mas uma vivência. Eu tenho dito a Deus, não é porque quero ser, não quero, nunca vou ser melhor do que ninguém, mas eu digo: Deus, me ajuda a não perder o gosto pela tua presença. Só isso. Eu não quero perder o gosto. Pelo quê? Eu não quero perder o gosto pelos cultos de oração. Eu não quero perder o gosto pelos cultos de ensinamento. Eu não quero perder o gosto pela tua casa. Eu ainda quero crescer e envelhecer, se Deus me der graça, mas amando entrar pelas portas da casa dele, com louvor e ação de graça, dizendo: Deus, eu ainda estou de pé para reconhecer o teu senhorio. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se afastando tanto de Deus, que já estão criando os seus métodos de culto, estão criando as suas formas de culto. E eu vejo o Senhor olhando e dizendo: até quando você vai assim? Porque vai chegar um momento que Deus vai se encontrar, e Deus vai entrar em ação, ainda que com misericórdia, mas Ele vai entrar em ação. Eu dizia essa semana a alguém que me ouvia: por que eu tenho que alarmar a minha alma quando alguma coisa dá errado? Por que eu tenho que buscar a Deus quando já estou morrendo? Por que eu tenho que orar porque alguma coisa deu errado? Será que Deus quer que eu só vou orar porque alguma coisa complicou? Será que Deus quer que eu vou orar porque de repente eu estou doente? Será que Deus quer que eu tome atitude porque alguma coisa deu errado? Não! Deus quer que eu tome atitude enquanto as coisas estão favoráveis. Elas estão favoráveis para você? Elas estão legais? Estão, pastor. Então essa é a hora da gente se levantar e dizer: Senhor, alarma minha alma, aviva minha alma. Aviva-me, Senhor. Levante a tua mão. Eu venho aqui como boca de Deus para te dizer: é tempo de você alarmar a tua alma e dizer: Senhor, não resta muito tempo não. Não resta, os sinais estão aí, a evidência está aí. Alarma a minha alma, aviva a minha alma. Me dá gosto pelos cultos, me dá gosto pela oração, me dá gosto pela palavra, me dá gosto, Senhor. Anima a minha alma. Se alguém acredita que Deus anima, abre o teu coração essa noite. Anima-me. Sabe quando é o sinal do avivamento na tua vida? Vou te explicar para você que veio aqui hoje. Eu dizia à igreja semana passada: o dia que eu não precisar te incomodar com uma mensagem te lembrando do culto, e eu ver tu chegando na hora certa, sem chegar atrasado, eu estou entendendo que você está acordando. A hora que a igreja não precisar mais de grupo para alertar você que tem culto. A hora que o pastor não precisar mais te falar que no primeiro, no segundo domingo é ceia. A hora que você não precisar mais ser avisado que tem oração e você começar a vir. Eu creio que é o sinal que o Espírito Santo está te animando. Chega a ser vergonhoso o pastor ter que lembrar o crente que domingo tal tem ceia. A gente fica tão preocupado e diz: Senhor, pode algum crente esquecer da ceia? Olha para o irmão, diga assim: tem muitos. E o que é isso? É o distanciamento. Agora eu lhe pergunto: pode haver santificação quando você não prioriza as coisas de Deus? Pode haver mudança? Não pode. Lamento em dizer, quem me ouve vai me ouvir em casa depois, quando Pedro disse
que sem santificação ninguém verá o Senhor, é porque se você, meu irmão, não buscar colocar a vida perto dele, para ser limpo e não ser na vida amanhã depois um sal insípido, alguém que foi mas não é mais, em que a tua adoração não faz mais nada e não convence mais a ninguém. Tem muita gente que perdeu a essência, perdeu o seu valor cristão, perdeu a sua moral, perdeu o seu contato, mas eu ainda acredito que Deus está disposto a trazer vida para que a igreja viva outra vez. Eu nunca cheguei a acreditar que chegaria um tempo em que a gente tinha que tentar métodos para que os crentes viessem à igreja. Outro dia eu estou pregando lá em Brasília. A irmã me chamou e disse: pastor, você vai pregar hoje no culto do caldo. Eu falei: se é do caldo, se vem do céu, o caldo é bom. Disse: não, é caldo mesmo. Se nós não fizer caldo na quarta-feira, não vem nenhum. Falei: irmã, então a senhora está exatamente errada. Se esse povo está vindo por causa do caldo, nem a senhora será edificada, e nem a igreja que a senhora está regendo. Me perdoa, mas Jesus tocou um bando de gente que seguia ele por causa do pão que comia. Aí vem Pedro e diz: Senhor, nós não vamos, porque só o Senhor é que tem a palavra de vida eterna. Se tem que fazer churrasco para crente vir, vai morrer de fome, porque eu não vou assar churrasco, eu ainda prego, e se eu venho, é por amor da palavra, é da presença, e porque a glória se manifesta. Shalai me calarasto ire me candaraia. Oh, agosto e meriai, sebebe rácia. Termina o culto, pastor, é pecado você ter um momento social? Não é, mas Jesus disse: não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se eu quero santificação, permita-me, você precisa amar, absorver e viver a palavra dentro do teu coração. Sabe o que dói? É saber que há uma voz clamando no deserto de hoje. A santificação, ela vem do termo ser separado para alguém. Você tem noção para quem você foi separado? Diga: para Deus. Não, eu vou dizer separado e você diz para Deus. Separados. Outra vez, separados. Deus não quer te repartir. Deus não quer você tipo pela metade. Sabe? Se eu decidir ser crente, se a cruz ela é pesada, bora lá. Vamos até o fim. Se não nos entendem, não tem problema. O Senhor que nos chamou sabe de tudo. Agora, não é difícil você encontrar esses artifícios. Não estou questionando, faça quem quiser fazer. Mas eu vou pela palavra. Eu estou com saudade disso ainda. Eu estou aqui debaixo de um temor de Deus para lhe dizer isso, para pessoas que eu amo. Não deixa a chama que o Espírito Santo gerou perder a intensidade na tua vida. Não deixa os teus princípios do primeiro amor ir embora. Coisas que são boas, guarde elas com você, porque vão te ajudar. Sabe que o Espírito Santo está me dizendo, e eu não vou muito longe, é que Abacuque se preocupou com uma geração e disse: Senhor, não deixa as coisas continuar assim. Eu sou de um tempo, irmão, de muita humilhação, de chegar para cantar em congressos, que eu ficava 2 horas sentado no banco até os famosos cantar. Lá no final, quando o povo estava indo embora, tem um cantor do Paraná, vem cantar, mas o povo já estava na porta indo embora, me chamavam para cantar. Eu dizia: Deus, se isso é tua obra, eu não tenho interesse. E o Senhor disse: fica quieto, trabalha para mim, porque sou eu que cuido da tua vida.
Sabe o que é você sofrer humilhação e dizer: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: acalma. Eu não te chamei para você ser principal. Eu te chamei para que eu pudesse falar com pessoas através da tua vida. Eu te chamei para isso. Estou falando de quem me conhece de anos. E aí eu começo a perceber que essa alegria e essa esperança ao mesmo tempo de Abacuque é comovente. Você percebeu que a geração de hoje tem perdido o respeito, não só por Deus, porque a partir do momento que você não respeita os homens que você vê, muito menos a Deus que não se vê. Perderam o respeito. E eu dizia essa semana, a igreja, parece que coincide o assunto. Quando a gente era criança, está ali meu pai para testificar, e a gente às vezes estava passando por crises, do tipo financeiro, do tipo econômica, mas de repente aparecia na nossa casa um homem de Deus chamado Pastor Odilon, e quando aquele senhor chegava de cabelos brancos, a gente sorria um para o outro e dizia: Deus visitou a nossa casa hoje. Porque a gente sabia que ele portava com ele a bênção de Deus. E era fato que quando ele entrava, a bênção entrava. E quando ele ia, a bênção ficava. E a gente não queria que ele fosse embora, queria que ele ficasse. A gente chorava para ele não ir embora, mas ele dizia: eu tenho que ir, a obra me espera. E a gente ficava indo, olhando ele ir embora, pegar o ônibus e ir embora. Mas a bênção ficava, e isso se perdeu, não valorizam mais. Mas bendita é a família que ainda valoriza os homens que Deus levanta na terra. Cadê o temor a Deus? Deus ainda mantém os seus princípios. O Espírito Santo nos convence essa noite dizendo: queremos avivamento, queremos. Quando que eu sei que a igreja está sendo avivada? Quando um culto, ele recebe o mover de Deus? Não! Culto não significa uma igreja avivada. Deus pode manifestar o poder dele aqui essa noite, pode ou não pode? E ele faz. A questão não é Deus manifestar a sua cheque no seu poder. A questão é que permaneça aquilo que Deus está dando. Qual é a continuidade? Eu sempre digo isso. Você quer ver uma vida avivada? Quero. A mesma vida que deu glória num dia de festa, quando tiver o culto de ensino da terça-feira, vai ser o primeiro a chegar dizendo: quero continuar ouvindo Deus falar comigo. O avivamento não é uma vida de momento. Não, é uma vida contínua, de sede, de desejo por Deus. Como o salmista expressou, disse assim: olha, assim como uma corça, ela anseia pelas correntes das águas, pelas águas correntes, ele brada e diz: assim também a minha alma tem sede de ti. O avivamento, aleluia, quando chega na nossa vida, quando vê uma vida avivada, que Deus te dê isso. O processo de santidade é crescente, ele vai melhorando. Diga comigo: o crente, ele melhora. Olha para alguém e diga assim: santidade não deixa ninguém pior, deixa melhor e mais experiente, mais maduro, mais inteligente, mais sábio, mais prudente. A santidade te faz crescer. Não é qualquer coisa que te arranca, não. Não é qualquer disse-me-disse, não é qualquer palavra alheia, não. Você vai dizer como disse Paulo, depois que cresceu em graça, no conhecimento, em santidade, ele diz assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Ou seja, ninguém me arranca, ninguém me convence, eu sei em quem eu tenho crido. Certeza, consciência, direção.
A santidade te arranca da esfera de alguém do tipo problemático, sabe? Do tipo melindroso. Te arranca daquela esfera do tipo assim, olha, não fala não que eu não gosto, não, irmão. Quando você cresce diante de Deus, pode falar. Pode fazer o que quiser fazer. Você vai olhar para dizer, Senhor, eu sei quem Tu és. E enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo, Ele fala à minha mente dizendo assim, nesses últimos dias, aleluia, nesses últimos momentos, eu estou à procura de vidas que desejam mergulhar no meu propósito e na minha vontade. O Espírito Santo ainda continua trazendo vida. Ele ainda continua chamando, convocando a igreja. Esses dias agora, eu descobri que olhar os outros ser avivado não me aviva. Olha para alguém e diga assim, olhar o outro sendo avivado não me aviva não. Porque se isso avivasse, o Brasil estava avivado. Porque está todo mundo falando do movimento dos Estados Unidos, que já não para os cultos, e tem fila de gente para entrar nos cultos. Você já ouviu falar disso? Na faculdade que John Wesley fundou, começaram um culto com 5 jovens, aumentou para 10, para 30, já são 300, 500, e tem gente de todos os países indo para lá, porque querem participar daquele culto. Tem fila para entrar, já abriram outros lugares da faculdade para caber o povo, e não para de chegar gente, é do Brasil, é da Europa, é do Japão, está vindo de todo lado, porque as pessoas estão percebendo, naquele culto, as pessoas chegam, vão se rendendo, vão jogando os seus pedaços no chão, e vão se derramando, e vão ficando. Tem gente que já está lá há horas e horas e horas, sem comer e sem beber, e derramando lágrima diante de Jesus. É só você procurar que você vai ver. Só que isso não aviva de ver, porque você só vai ter um alarme na sua vida quando você entender que o Espírito Santo precisa ser ouvido dentro de você, e que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu vi um moço dizendo, olha, eu abri mão, eu deixei, eu peguei férias forçadas, eu vim aqui porque eu quero ver o que está acontecendo. E eu vejo o Espírito Santo sobre a nação brasileira dizendo, não precisa ver lá, eu estou aqui para fazer. Quem tem sede, vem a mim, beba. Quem tem sede, vem a mim, beba água de graça, de graça, de graça. Se você deseja essa noite, eu declaro, levante a tua mão, Deus vai criar uma consciência de responsabilidade na tua alma e na tua vida. Chamai choe calahasu ineremai. Celebrian chobastia necas. Às vezes nós vemos alguém com fervor, aí a gente vai dizer, isso aí é fanático. Não, é alguém que escolheu a melhor parte, que nem Maria. Eu ainda creio que tem crente que sabe escolher a melhor parte. Quem ainda gosta da melhor parte? Jesus quem disse, ela escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que Marta está apregando o coração, ela vai perder, ela vai ser tirado dela. A força do físico a gente perde, a robustura a gente perde, a feição a gente perde tudo, mas aquilo que o Espírito Santo gera, a gente não perde. Você pode levantar a tua mão por um minuto e adorar o Senhor. Enquanto esse fundo musical vai tocar, levante a tua mão. Deus está te dizendo, eu não quero que tu perca nada, aleluia. O que eu te dou é poderoso, o que eu te dou é glorioso. Se você pode receber essa noite mais, recebe, porque nem a eternidade vai arrancar aquilo que Deus está te dando. Adore por um minuto Ele, se você pode. Levante a tua mão por um minuto, Ele está aqui dizendo, oh glória,
Oh glória, deixa eu fazer, deixa eu devolver a você o sabor, deixa eu novamente. This is what we're singing in heaven. It feels like heaven. É esse tempo que Deus vai te usar. É no tempo de escassez, é no tempo de pecado crescente, é no tempo da iniquidade, é no tempo dos perversos, é no tempo dos ladrões, é no tempo dos assassinos, é no tempo dos estrupadores, é no tempo dos homossexuais. É nesse tempo que Deus está coroando a igreja de autoridade e de poder, e o Espírito Santo está te dizendo: eu te chamei para uma boa obra, levante a cabeça e exerce com autoridade. His glory. We want the smoke of His glory. Aleluia. Holy, holy glory. Se você crê, glorifica o nome de Jesus. O Espírito Santo quer que tu cresça. Eu não sei se tu crê, mas eu vou dizer: está chegando o tempo, meu amigo. Está chegando a hora, meus amigos e irmãos que estão aqui, em que alguém vai chegar na tua casa e vai dizer: vem comigo, vamos para a casa de Deus orar junto. Vai ter Pedro e João indo para a casa de Deus orar. Vai ter pessoas te convidando para oração. Vai ter pessoas te convidando para clamar. Não é convidar você para falar mal do outro, não é convidar você para churrasquinho, é te convidar para orar, porque o Espírito Santo vai inflamar a tua vida. Oh glória, oh glória. A santificação, ela depende da tua aproximação, da tua devoção, da sua alma avivada. Não adianta. Quanto mais distante dele, pior fica. Mas se estivermos perto dele, é um sinal que a gente deseja ele. Para concluir aqui, Abacuque orou e disse: Senhor, faz de volta traz de volta a glória sobre o teu povo. Mais uma vez, Ele está dizendo: traz de volta o avivamento, Senhor. Aviva, alarma eles. Volta a fazer o que tu fazias. Volta a fazer o que tu fazia no passado. Quem sabe tu pode dizer, como o hino que as irmãs cantou: começa em mim, começa no meu coração hoje, começa no meu coração, começa na minha casa. É profético o que eu vou dizer para alguém aqui. O Espírito Santo está dizendo: diga para a minha igreja, que o meu desejo é que os pais vejam os seus filhos sendo cheios do Espírito Santo. Quem sabe sua filha vai estar escutando um hino dentro de casa, de repente ela vai começar a sentir a presença de Deus. Porque no coração dela não vai ter lugar mais para funk, nem lugar para música sertaneja, mas ela vai estar dizendo: pai e mãe, eu estou sentindo o que eu nunca senti antes. Eu estou dizendo que vai ter famílias que vai arrancar a bandeira do seu time e vai colocar no lugar daquela devoção mais empenho para as coisas de Deus.
Eu estou dizendo que pessoas não vão perder mais o seu tempo para ver quem ganha, quem perde, mas vai dizer: eu vou ficar do lado de quem já venceu por toda a eternidade. Eu estou dizendo que está chegando um tempo em que as pessoas não vão ocupar o seu tempo para gastar 2 horas, 3 horas para ver uma minissérie de um país qualquer, mas vai gastar horas e dias e dias e dias para ler, para se dedicar e mergulhar naquilo que é santo, naquilo que é eterno. Eu estou dizendo que você vai chegar cansado do trabalho, com vontade de cair na cama e dormir, mas você vai dizer: não posso fazer isso, eu preciso falar com Deus. Eu estou dizendo que o Espírito Santo vai te alarmar. Por que eu estou aqui? Porque eu te amo. Por que eu estou aqui? Porque eu te adoro. Por que eu estou aqui? Porque eu preciso de ti. A esposa do pastor Paulo, cadê ela? Vem cá, filha. O Espírito Santo está aqui. Nós vamos orar. Pastor Natan, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero me santificar a Deus. Eu quero melhorar. Você quer melhorar? Eu quero. Venha, Jesus vai te dar força. Você vai melhorar. Eu quero melhorar, pastor. Você quer melhorar? Venha para cá, nós vamos orar. Eu já estou encerrando. A palavra pode muito mais do que as minhas palavras. Aviva, Senhor, a tua obra. Deus quer fazer de você um instrumento poderoso, mais do que tem feito. E eu vou lhe dar 3 segundos para você vir, e nós já vamos orar enquanto a irmã canta com graça esse hino. Venha em nome de Jesus. Pastor, Jesus ainda cura, Ele cura. Ele ainda faz milagre, Ele ainda faz milagre. Você crê nisso? Então venha com a sua humildade e com a sua dependência. Venha com alegria. Venha em nome de Jesus. É uma oração maravilhosa para a tua vida. Chorabasto iremicandaraço iremiai. Quebiondo e calamant. Levante a tua mão ao céu. Recebe de Deus esta noite. Recebe de Deus essa noite. Recebe a alegria do alto que não perece. Recebe a esperança renovada na tua alma. Churamando e teleblaço e querihassia. Isso. Vai adorando ao nome de Jesus, porque Ele está aqui. Vai adorando ao nome do Espírito Santo, Ele está aqui também. Pode adorar a Ele também, não há problema nenhum. Adore. Através do Espírito Santo, coisas lindas já estão acontecendo. Aviva, Senhor. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, levante a tua da mão, vai firmeza e adorando. vontade, da fé e devoção. Aleluia. Da igreja do tempo de Estenda a Paulo, tua mão de e adora. Pedro e João, Levante a tua mão para o céu, bem alto. que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Diga a Eu Ele. queria ver. Diga ao Espírito Santo, eu vou ver. Jesus, onde há um coração aberto aqui essa noite, onde há uma vida que entendeu a tua palavra e na humildade está falando quanto contigo. mais a fogueira queimava, Jesus, mais te ouviam louvor. traga, dos Senhor, nossos vida ao coração irmãos. da tua igreja. Recebe em nome de Verdadeira Jesus. lição. Recebe em nome de Jesus. É um exemplo para mim. Diga.
verdadeira lição. Se você deseja, recebe. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Quem acredita, recebe aí. Recebe adorando ao nome de Jesus. Seja fortalecido no poder de Deus. Seja tocado pela presença dele essa noite. Shamai durimi kadarai deremi hasia. Eu queria seja renovado em nome de Jesus. Recebe a autoridade agora. Recebe o renovo do Espírito Santo. Recebe essa ousadia. Recebe essa mudança de pensamento. Recebe essa graça. Mais a fogueira queimava, mais visita Jesus. Eu abençoo a tua igreja essa noite e a liderança que está aqui. Cada homem de Deus que está nesse recinto. Chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim. Se você crê, recebe adorando. Verdadeira lição. Oh, glória. Você que sabe, levante e adore a mão, levante adorando. Oh, diga para ele: meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Oh, glória ao nome de Jesus. Começando. Recebe autoridade. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem glória da glória, recebe, 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 crente, recebe, em nome de Jesus, recebe essa noite. Oh, aleluia. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Visita cada vida, Jesus. Aleluia. Visita pelo teu poder aqui essa noite. E nós te louvamos pela tua presença aqui. E que tenhamos consciência de que a tua palavra se você está perto de alguém que você ama em Cristo Jesus, e tu sentir no coração, dá um abraço e diga: é tempo de aproveitarmos o tempo que Deus nos dá. É tempo de aproveitarmos o tempo que Deus nos dá. É tempo de aproveitarmos o tempo que Deus nos dá. É tempo de aproveitarmos o tempo que Deus nos dá.